A Daniela também é gestora operacional e sócia proprietária da Novac Contabilidade e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná atua como coordenadora da Comissão de Jovens Lideranças Contábeis. Então, a Daniela é uma figura sempre presente, tanto no ambiente universitário da Universidade Federal do Paraná, como também nos eventos realizados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. Ouço dizer que se fôssemos ter uma lista dos jovens profissionais da contabilidade mais influentes do Paraná, a Daniela estaria nessa lista, quiçá na lista dos jovens mais influentes do Brasil. Então, seja bem-vinda, Daniela Novac, e esqueci de algo? Não, é isso mesmo, acho que você até exagerou talvez um pouco, né? Muito obrigado, primeiramente, professor Alisson, pelo convite, é um prazer estar aqui falando com os estudantes, né? Ainda mais agora que a gente costuma ir bastante nas faculdades e, enfim, nesse novo momento que estamos vivendo, né? A gente tem a oportunidade de estar aqui até com alunos de mais de uma instituição. Então, acho que a gente está aproveitando bem esse momento aí para estar reunindo todo mundo e conversando um pouquinho sobre contabilidade. Bom, seja muito bem-vinda e já deixo aberto também para os nossos espectadores, se alguém tiver alguma pergunta, querer interagir com a Daniela, pode ir enviando os seus questionamentos, suas dúvidas, suas reflexões no chat, que nós vamos debatendo esses pontos em conjunto, né? Bom, eu gostaria de iniciar lhe perguntando quando e como você começou a se interessar pela profissão contábil, né? Você já vem de uma família que já está envolta por esse ambiente contábil, mas quando que você começou a se interessar também pela profissão? Então, Alisson, na verdade, eu tinha muita vontade de seguir os passos do meu pai, né? Ele é advogado de formação e técnico em contabilidade. E eu iniciei trabalhando no escritório de advocacia, que fica junto com o escritório de contabilidade. E eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a contabilidade, ela que me escolheu, porque eu iniciei trabalhando com ele e, assim, eu ia todo dia, não gostava muito, ainda estava no ensino médio, e prestei o vestibular para direito, primeiramente, mas eu queria muito cursar uma faculdade pública, acabei não passando na minha primeira tentativa, e no segundo ano eu já estava trabalhando há algum tempo com meu pai e surgiu uma necessidade de um funcionário na contabilidade. Uma pessoa que saiu, assim, sem muito tempo para ser substituída, e eu me ofereci para fazer ali o meio de campo, né? Assumir por alguns dias até a gente encontrar uma nova pessoa. E desde então eu nunca mais abandonei a contabilidade, né? Eu acabei me encontrando, eu comecei no departamento fiscal da nossa empresa como assistente fiscal, e aí gostei muito da dinâmica, do dia a dia da contabilidade, comecei a deixar todos os trabalhos da advocacia de lado, até que quando chegou para prestar o vestibular novamente, eu decidi por ciências contábeis. E acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu gosto muito do que eu faço, e foi assim que eu comecei na área. Bom, quem me acompanha pelas redes sociais percebe que você é muito envolvida, né, com os eventos do CRC, sempre divulgando a profissão, promovendo também alguns debates, indo nas instituições de ensino. Eu gostaria que você nos passasse qual que é esse seu envolvimento com o CRC Jovem, né, e por que você considera importante ter esse envolvimento com o nosso conselho profissional? Então, eu, na verdade, iniciei o meu relacionamento com o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Paraná, ainda na faculdade, né? Então, quando começou o projeto Comissão Jovem, que a instituição foi buscar na Universidade Federal alunos que tivessem interesse. E eu sempre fui muito envolvida, enfim, com todas as áreas acadêmicas, e por ser do centro acadêmico, o coordenador nosso do curso, né, na época, o professor Luciano, me indicou para fazer parte do conselho, e eu fui lá para conhecer, saber o que as pessoas faziam. Eu já conhecia um pouco do conselho por trabalhar no escritório de contabilidade, então eu tinha esse contato de saber que existia o registro de contador, sabia que tinha os cursos, né, sabia também na parte da fiscalização.
E, enfim, fui atrás de conhecer um pouco mais. E lá no conselho que eu tive, assim, a dimensão do que é a nossa profissão contábil. Então, lá a gente conseguiu, eu comecei a entender todas as possibilidades, né, como contador, o que eu poderia ser, como era regrado toda a nossa profissão, né, então, assim, eu participei das plenárias, que foi a minha primeira experiência no CRC, eu achei que foi muito bacana, assim, até sempre quando eu vou nas universidades eu falo para os alunos, né, tem um espaço aberto da plenária que a gente pode participar e entender um pouquinho mais do que é o conselho de classe. Enfim, isso me gerou várias conexões, né, vários relacionamentos com outras pessoas, e aí, mais voltado para a minha área profissional, eu acabei conhecendo vários colegas de profissão, visitei outros escritórios de contabilidade, então, eu digo assim que na minha carreira profissional, o que faltou de eu trabalhar, por exemplo, em um outro escritório, ter uma outra experiência, eu consegui complementar no conselho, porque eu tive acesso a essas outras pessoas, que são colegas de classe, assim, excepcionais, né, de abrir a empresa para, enfim, uma pessoa que talvez poderia ser vista como concorrente, né, mas me viram como um colega de classe, me apresentaram os processos da empresa, como que eles faziam, então, assim, eu consegui conhecer muito mais aprofundado a nossa profissão por meio do conselho de classe. E aí, os eventos também, né, que existem muitos eventos, tanto cursos quanto congressos, convenções, eu comecei a participar também em nome do conselho, então conheci pessoas de outros estados, conheci a realidade do Brasil, né, na área de contabilidade, e até fora do Brasil, né, então eu acabei apresentando um trabalho, e o CRC me apoiou nesse trabalho, tiveram também oportunidades que eu participei do Encontro Internacional de Lideranças Contábeis, que aconteceu no ano passado, aqui no Brasil, em Porto de Galinhas, tiveram pessoas, o presidente do IFAC, que veio para cá, que é o maior órgão de contabilidade do mundo, né, então, assim, foram oportunidades que o Conselho foi me proporcionando por participar, né, do sistema e estar ali envolvida com essa área. A gente, como hoje eu sou conselheira também, né, fora coordenadora da Comissão Jovem aqui do Paraná e também representante do Sul no Conselho Federal de Contabilidade, eu sou conselheira do CRC, né, no meu primeiro ano de mandato aí, eu também tive bastante oportunidade de conhecer, enfim, pessoas que trabalham em outras áreas. Foi, assim, uma experiência, e está sendo uma experiência muito, muito rica. E nessa sua incursão, né, conhecendo várias pessoas, várias empresas, vários profissionais contábeis, se você fosse definir as principais áreas de atuação de um profissional contábil, para quem está começando na profissão, começando a conhecer o dia a dia de um contador, como que você faria essa divisão, essa classificação? Bom, eu acho assim que a nossa profissão ela é muito rica, porque você pode fazer praticamente tudo, né? Tendo como base a contabilidade. Então, desde da parte do empreendedorismo contábil, né? Que seria abrir um escritório, prestar serviços exclusivos, né? Da contabilidade, seja como contador mesmo, ou como perito, ou também auditor de empresas. Existe um campo muito grande também na área pública, né? Por a gente ter essa exclusividade, né, até quando nas faculdades eu falo, a maior parte das pessoas não sabe que o exercício da contabilidade, ele é exclusivo do contador registrado, né, então precisa fazer o curso de contabilidade, precisa passar no exame de suficiência, e aí você é um profissional habilitado para as áreas de contabilidade, perícia e auditoria. Então, na área pública também tem muita demanda, né, pelo nosso serviço da contabilidade. Hoje, o terceiro setor também é uma área que demanda muito dos serviços contábeis e de pessoas especializadas nessa área. E aí a gente vai para as áreas mais comuns, né, assim, mais generalistas, que é o próprio empreendedorismo em qualquer área, porque
se a gente for imaginar que o contador é aquele que tem acesso a todas as informações e consegue interpretar resultados econômicos e financeiros, a gente tem toda a área de banco, a área de economia, o empreendedorismo em geral. Então, hoje, assim, é um leque muito grande, né? E aí, se você combinar também outras áreas, né, com a contabilidade, como a área jurídica, por exemplo, então tem a parte de planejamento tributário, que exige aí profissionais também bem capacitados, e o contador é um dos profissionais que consegue se destacar muito nesse ramo. Enfim, tem, assim, uma oportunidade muito grande. O ideal é a gente se encontrar, né, saber quais as nossas habilidades, as nossas competências, como a gente gosta do nosso dia a dia, né, de trabalhar. Eu acho que o trabalho tem que ser algo prazeroso, algo que a gente goste, né, do que a gente está fazendo. Então, encontrar isso em si e aí encaixar numa área da contabilidade, porque oportunidade não falta. Indo nessa direção, né, de oportunidades e de uma perspectiva futura, não são raras as vezes que nós vemos alguns veículos de comunicação divulgando manchetes do tipo: essas profissões serão extintas, ou as profissões que não existirão no futuro, e em algumas vezes tem as atividades desempenhadas pelos contadores sendo listadas lá, e os alunos acabam perguntando: poxa, professor, o contador vai deixar de existir? Saiu essa matéria nesse veículo de comunicação que é importante. Então, qual que é a sua visão em relação a esse tipo de notícia, a esse tipo de percepção de que a profissão do contador deixará de existir? Então, esse é um tema, né, bem debatido, e a gente, enfim, sempre quando eu vejo alguma coisa nesse sentido, primeiro eu gosto de corrigir, né, então, assim, há um estudo das profissões que vão acabar, né, até 2025, e houve uma tradução muito mal feita, né, onde colocaram tax preparers, né, que é, na verdade, preparadores de impostos, numa tradução muito literal, como o equivalente a contadores, né? Então, assim, primeira diferença, né, eu acho que a profissão contábil, ela está passando por uma transformação, assim como todas as outras profissões, né, tanto a área de medicina, a área de direito também está passando pela mesma transformação, né, que é a transformação digital. Então, a inclusão, né, de tecnologias para otimizar o nosso trabalho, para agilizar trabalhos manuais. Então, eu gosto de lembrar que essa pesquisa traz que os preparadores de impostos, ou seja, pessoas que apuram impostos, né, então só se dedicam a essa parte da contabilidade, que, do meu ponto de vista, é uma parte muito pequena, né, de todo o trabalho que a gente faz como contador, realmente ele vai acabar. E eu digo assim que graças a Deus que vai acabar, porque é um trabalho que a remuneração é muito baixa, né? Então, assim, um trabalho que a gente sabe que não tem valor para quem está tomando esse serviço, né? Porque você só calcular o imposto é o pior trabalho a ser contratado, né? Ninguém quer pagar imposto, praticamente, né? Então, a gente foca muito mais na área da consultoria hoje, né? De tudo que o contador pode oferecer de informação. O imposto, ele é uma área muito importante, o tributo para o país, enfim, tem uma função social muito importante, mas realmente, quem focar somente nessa pequena área da contabilidade, eu digo que o futuro realmente não vai se estender muito longe, porque a tecnologia hoje tem nos ajudado a otimizar e agilizar esse trabalho, mesmo no Brasil, né, esse estudo até é um estudo americano, né, a gente sabe que a estrutura de tributação nos outros países, ela é muito diferente da que a gente tem hoje no Brasil. O Brasil hoje é uma coisa assim, né, como se diz, a jabuticaba, né, é um negócio que só existe aqui, o nosso estilo de tributação, enfim, toda a nossa complexidade tributária. Mas mesmo com toda essa complexidade, eu acredito que sim, essa parte da contabilidade vai ser toda automatizada e a gente precisa se dedicar a todas essas outras áreas, né, da contabilidade. Eu não acredito que a contabilidade vai acabar, até costumo dizer, e tem uma parte da nossa palestra que a gente fala que enquanto houver patrimônio, haverá contabilidade, né, então a gente tá para informar, para
entender essa dinâmica do patrimônio, como ele muda, enfim, quais são os fatores que alteram, né, o patrimônio, que geram lucro, toda essa dinâmica do patrimônio é o nosso entendimento, né, nossa área de fala. Então, eu acredito que a contabilidade não vai acabar nunca, a não ser que, óbvio, não haja nada a ser avaliado, enfim, a ser estudado nesse sentido. Muito interessante essa sua fala, né? Porque todo mundo comenta, né? Poxa, a sociedade está mudando, né? Então a contabilidade acaba mudando e acompanhando isso também, né? Mas até hoje, né? Mas num passado recente, nós tínhamos uma participação do governo ainda muito normativa em cima da contabilidade. Não que isso tenha deixado de existir, ainda existe, mas amenizou um pouco, né? Com a adesão às normas internacionais de contabilidade. E aí a minha pergunta vai no sentido da sua experiência do dia a dia. Você ainda atende muitos clientes que veem o contador mais voltado para cálculo tributário, entrega de obrigação acessória, para essas obrigações legais, ou você já tem uma quantidade elevada de cliente que enxerga realmente no contador um parceiro para administrar os seus negócios, gerar as informações para tomada de decisão e assim por diante. Como que é isso no dia a dia, essa imagem que o cliente tem do contador? Então, a gente estava falando, né, de transformação, de mudança na sociedade, e isso vem no conjunto aí de como a sociedade nos enxerga, né? Então, a empresa da minha família já tem 45 anos, né? E eu noto, assim, que os clientes que estão com a minha família, enfim, com a empresa já há tanto tempo, eles têm uma visão muito diferente dos clientes que estão entrando hoje, né? E a gente tem uma dinâmica também muito voltada para a consultoria e para a área, né, de auxiliar o empresário, enfim, a crescer, a ter números melhores na sua empresa, mas ainda é uma visão social muito restrita, né? Então, são geralmente empresários mais novos, pessoas que cursaram já administração ou que já têm uma formação um pouquinho mais apurada, que tem essa visão do contador como um parceiro, como uma pessoa que pode auxiliar nos negócios. Pessoas mais antigas e mais, assim, que não tiveram uma formação, às vezes, que proporcionou mesmo esse conhecimento e entender a contabilidade como uma área de apoio, né, na parte financeira, realmente ainda tem esse pensamento arcaico de que o contador é aquela pessoa que só vai te ajudar a pagar menos impostos, né, que vai enfim, te dar um jeitinho ali com o governo. Infelizmente, eu acho que a gente tem um número muito grande ainda de pessoas que pensam dessa forma, mas a gente percebe uma mudança no empresário, dele buscar realmente um auxílio, um apoio, né, na área contábil para que ele melhore os números e não buscando uma sonegação ou, enfim, essa parte negativa que antigamente estava muito relacionada com a nossa profissão. Perfeito, Dani. Estão nos enviando algumas perguntas no chat. Eu vou pedir para o pessoal continuar enviando e, fechando esse tópico, daí nós já podemos passar para você também responder as perguntas dos alunos e dos demais espectadores. Bom, você acabou citando essa visão do cliente, né? A forma como ele enxerga os contadores. Mas, e do outro lado, a forma como o contador presta o serviço para esses clientes? Por exemplo, qual que é o diferencial da sua empresa em termos de consultoria, de prestar uma contabilidade gerencial, comparado com aqueles escritórios focados mais para o cumprimento de obrigações acessórias? Como que o contador tem que se pôr e ofertar esses serviços para os seus clientes? Então, a área da consultoria contábil, né, que é uma das áreas, na verdade, que a gente pode atuar como contador, é uma área que antigamente nós não tínhamos tempo, né, de estar prestando. Até por isso que eu vejo a tecnologia hoje como uma aliada do contador, porque a gente consegue prestar as mesmas informações e até mais informações fiscais do que antigamente a gente prestava, com uma agilidade ainda maior, e ao mesmo tempo ainda ter tempo para poder estar próximo do cliente, poder estar entendendo, né, como é que está o negócio dele. Então, a gente mudou bastante o nosso modelo de negócio na Novac, há já
acredito que uns 3, 4 anos. Hoje nós, por exemplo, nós não vendemos só a contabilidade que a gente chama de tradicional, que seria a parte de entrega de guias, a parte burocrática. Até costumo colocar na proposta, a gente fala assim, a parte burocrática fica toda com a gente, né? Porque o cliente muitas vezes não está interessado em tudo que a gente vai acabar prestando para o governo, porque acaba sendo um trabalho para o governo. E a gente coloca aliado a isso o sistema de gestão do cliente. Então eu sempre reforço a importância do cliente ter um sistema de gestão, porque não é muitas vezes uma falha do contador, né? Então, como você colocou, às vezes tem contabilidades que entregam somente a parte fiscal e fica por aí. Muitas vezes o empresário, ele não controla os seus próprios números, ele não tem o básico, que é um sistema financeiro, que é um controle de caixa, um controle de estoque. Então, a gente já coloca no cliente essa parte do sistema de gestão, e eu reforço, até tem alguns clientes que falam, e se eu não quiser o sistema de gestão, fica mais barato? Falo, não, fica mais caro, porque uma empresa que não tem gestão, ela não vai longe, então ela só vai me custar, né? Eu vou ter que colocar ela enfim, na minha operação, né? Cadastrar uma empresa nova, treinar os meus funcionários para trabalhar com aquela empresa, fazer todo um trabalho para dali 2, 3 meses a empresa já não consegue me pagar, já fica patinando. Então, para mim, custa muito caro uma empresa que não quer crescer, que não entende o trabalho da gestão. Então, a gente coloca hoje já um sistema de gestão, treina o empresário nessa área, né, para entender das suas finanças, cuidar do teu prolabore, enfim, faz até assim, uma questão de treinamento mesmo, né, de aprendizado ali na área de gestão. E assim a gente consegue se colocar um pouco mais próximo do cliente para até atingir outras áreas, né. Também outra área que a gente trabalha na consultoria é que a parte financeira, geralmente, ela é assim onde os problemas, eles já estão quase que insolúveis, né? Então, você chegou na parte financeira, ele já vem um problema lá de trás, ou um relacionamento com pessoas, ou um problema com processos, ou é um problema na área do marketing. Ele vai ser visualizado na área financeira, mas, na verdade, a empresa ela é um todo, né? Então, a gente tem que entender a empresa como se fosse um órgão, né? Então, são vários mecanismos dentro desse órgão para que ele funcione de maneira adequada. Então, a gente mudou bastante essa visão, né? Inclusive, no escritório hoje, a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente, nós não dividimos mais o nosso trabalho em setores, que é mais comum em escritórios de contabilidade. Se a gente tiver até pessoas aqui que trabalham, podem comentar. Geralmente, a gente trabalha com fiscal, contábil e departamento pessoal. Hoje a gente trabalha com células, então pessoas que são treinadas para todas as áreas, para entender que o cliente, que realmente a empresa dele funciona de uma maneira única e não separada, né? Então o fiscal, ele interfere no departamento pessoal, assim como esse departamento pessoal interfere na contabilidade, e não dá para o consultor, que é a pessoa, né, que vai atender o contador, entender somente de uma área. Ele tem que ser um profissional um pouquinho mais completo para as empresas que a gente atende. Obviamente que empresas maiores, né, o nosso foco hoje são pequenas e médias empresas maiores precisam, às vezes, de pessoas especializadas, né, em certas áreas. Mas para nós, hoje, esse modelo de negócio funcionou e é bem diferente do que o meu pai fazia há 30, 40 anos atrás, né? Mas o mundo mudou, a gente também tem que evoluir nesse sentido. E como que funciona esse processo de convencimento, né, de você mostrar as vantagens para esse seu cliente? Porque você comentou que vocês passam treinamento e assim por diante, mas e essa abordagem inicial? De talvez fazer ele pagar um pouquinho mais caro no escritório de vocês, uma consultoria, mas comparado com o escritório que ele tinha antes, como que vocês demonstram essas vantagens e faz esse processo de convencimento mesmo, né? Na verdade, assim, a gente trabalha bastante um marketing digital hoje, né, é um marketing de conteúdo, né, que a gente fala, e geralmente o cliente ele já vem convencido, né, nesse tipo de abordagem de marketing, porque ele acaba pesquisando e vendo que aquilo é necessário, e ele vem já com um convencimento grande para entrar no escritório.
O que geralmente eu tenho que convencer, né? E às vezes não é nem para ser meu cliente, mas é até pela honra, assim, a nossa profissão. Tem muitos clientes que ligam, né? Eu faço a parte comercial ainda da Novak. Tem muitos possíveis clientes, né, que ligam e eles falam que eles acham que pagam muito para o contador deles. E aí, geralmente, são os que pagam bem pouco, né? E eu converso, falo, né, explico de todo o trabalho, de todo o cuidado que o contador tem, né, ao fazer todo aquele trabalho. E geralmente, quando eu falo para eles o nosso preço, ele fala assim: nossa, eu achei que estava pagando caro. Mas a gente explica, assim, da complexidade mesmo, e da função do trabalho do contador. E até, assim, de um trabalho que a consequência disso, né? Então, porque um trabalho mal feito hoje, ele geralmente você não vai ter um efeito imediato. E eu não digo nem só na parte tributária, que obviamente acontece, né, de colegas aí assumirem valores muito baixos e aí não dão conta do trabalho e acabam fazendo um trabalho que não é adequado. E isso vai se refletir para o cliente lá na frente. Mas até na parte financeira, porque a gente tem um conhecimento muito grande para passar para o nosso cliente, né? Se a gente consegue passar isso, o nosso conhecimento contábil para uma pequena, uma média empresa, nossa, as pessoas assim, costumam ir muito longe com seus negócios, porque geralmente o empresário chega e ele não tem problema no produto dele, não tem problema no modelo de venda, ele tem um problema interno mesmo de não saber precificar, por exemplo, que é uma área que a gente, enfim, conhece muito, sabe muito, né, como fazer um bom preço, um preço que gere lucratividade para a empresa, e muitas vezes a pessoa fica olhando em vender muito, né, e não sabe que o preço dela está errado, então não adianta vender muito se o teu preço está errado. Enfim, são áreas assim que a gente consegue auxiliar bastante o cliente, e aí um indica o outro, e é muito, muito difícil, assim, de você não conseguir uma boa carteira de clientes nesse modelo de negócios. A gente, graças a Deus, está bem satisfeita, até nós distribuímos participação dos lucros agora em junho, que é feito com base no crescimento da nossa carteira, e mesmo passando aí por um processo de crise, graças a Deus, e enfim, ao nosso trabalho, a gente está conseguindo crescer aí no mercado aqui de São José e de Curitiba. Antes de entrarmos nas perguntas sobre aspectos profissionais que estão ali no chat, gostaria de te perguntar justamente em relação a essa era pós-Covid, né? Bom, nós ainda estamos na era durante a Covid, né? Mas já pensando no pós, quais são as perspectivas que você vê para a atuação do profissional contábil no pós-Covid e como que a Covid acabou modificando a rotina de vocês, os empresários entram mais em contato, estão tendo uma necessidade maior de acompanhamento da gestão, acompanhamento também das modificações de legislação, né? Com certeza, né? Até às vezes a gente encontra pessoas no elevador, né? Até tô na minha casa agora e né, encontra o vizinho e o pessoal tá meio desanimado, falando pouco trabalho, e a nossa realidade como contador é totalmente oposta, né? A gente trabalhou muito durante esse período, né? Metade da minha equipe está em home office, mas está trabalhando bastante, porque realmente o empresário precisou bastante de apoio, tanto na parte de atualização de legislação, que, enfim, tem sido uma loucura, né, não só para os empresários, como para a gente, porque sai legislação em cima de legislação, prefeito retificando, falou uma coisa de manhã, de tarde já saiu outra, a gente nem consegue, às vezes, vencer, e aí a televisão também é muito rápida, né, em estar informando, e às vezes não é tão precisa na informação, então a gente trabalhou bastante aí orientando e dizendo o que pode, o que não pode, muitas vezes sem ter retorno, né, muitas vezes até num trabalho só de apoio psicológico para o cliente, porque ele também não sabia o que fazer, se abria, se fechava, se suspendia, enfim, a gente trabalhou bastante. Mudou a rotina no sentido de que muitos empresários procuraram a gente para linhas de crédito, né, e aí é um trabalho bem específico da área de consultoria, porque a gente precisa avaliar a capacidade daquele cliente, aonde ele vai aplicar aquele dinheiro, fazer um planejamento estratégico, né? Porque até quando se fala, né, em linhas de crédito, não adianta a gente só injetar dinheiro na empresa sem mudar, enfim, a estratégia dela, pensando num momento que a gente está vivendo, que é um momento totalmente atípico.
Mas, como todas as outras crises, né, eu espero e acredito que vamos retomar a economia, enfim, quem está se preparando agora, né, continua aí vencendo cada desafio, né, então a gente buscou, por exemplo, na nossa área, estreitar o relacionamento com o cliente, buscar soluções para ele, né? Porque a gente entende que se o cliente não está saudável, a nossa empresa não está, né? A gente depende da saúde financeira, principalmente do nosso cliente. Então, a gente buscou estar próximo dele e dando dicas nesse sentido. Eu acredito que vão permanecer aí no mercado profissionais que consigam se adaptar, né, a esse novo momento, vão surgir novos modelos de negócio, né? Então, a gente, por exemplo, está se reunindo aqui de maneira virtual e posso dizer com certeza que nenhuma das nossas palestras do CRC Jovem eram feitas de maneira virtual antigamente, né? Eu acredito que agora a nossa possibilidade vai aumentar, o ensino vai mudar, né? Então, assim, a gente vai ter várias mudanças aí em decorrência nesse momento de pandemia, muitas mudanças que eu acho que vão vir de maneira positiva, por exemplo, essa parte digital, né? A gente obrigou, por exemplo, clientes que falavam, não, eu não consigo, não tem jeito de mexer no computador. Agora o cara não vende se ele não mexer no computador. Então ele vai atrás, ele corre, ele quer aprender, quer saber, porque sabe que depende dessa tecnologia, sabe que depende desse aprendizado. Então a gente tem mudanças aí positivas e, claro, algumas, infelizmente, né, nós tivemos alguns clientes que não suportaram, né, esse período aí fechado e que já vinham, às vezes, com alguma dificuldade. Enfim, a pandemia só veio para realmente dar, né, o arremate final, assim. Mas é aprendizado, né, eu acho que tudo na vida é aprendizado e passa pela crise, né, os fortes aí, os que conseguem se adaptar da melhor forma. Eu gostaria de aproveitar para cumprimentar, então temos espectadores da Unespar, da UNB, da Unicecal, e indo para algumas perguntas ali no chat. A primeira pergunta é do Isaac. Ele pede qual que é a sua visão pessoal sobre empresas que somente querem funcionários com experiência, mas nem todos querem oferecer oportunidades para desenvolver novos talentos. E aí, emendando a pergunta dele, né? Como facilitar a inserção no mercado de trabalho para alguém que está começando na área contábil? Você tem algum diferencial que você apontaria para essa pessoa? Olha, primeiro, assim, eu geralmente quando a gente faz consultoria em empresa, eu não faço só da área financeira, a gente acaba fazendo também na área de pessoas, e é um erro muito grande das empresas, né, querer só pessoas com experiência. Geralmente falo que o pessoal que vem sem experiência, ele vem assim, redondinho, sem vícios, sem nada, né, a gente consegue moldar ali nos objetivos da empresa, né, ainda mais se ele combinar com os o do candidato, enfim, da pessoa que está entrando na vaga. Então, é um erro bastante grande aí das empresas, e quando vocês puderem se defender, né, e falar dessa falta, digamos assim, de experiência, que você não ter experiência, muitas vezes, é algo positivo. E para se destacar, vou dar algumas dicas aqui, né, que eu uso no processo seletivo da Novac. Eu sempre avalio não só a parte técnica, né, então não só se a pessoa que está se candidatando, ela buscou conhecimentos além, né, dos ofertados pela faculdade, enfim, hoje a gente tem tantos cursos que são até gratuitos online, o próprio CRC faz muito curso online, então eu sempre olho essa parte, se a pessoa buscou se atualizar, se ela gosta de algum tema, se ela vai atrás desse tema, e qual que é o relacionamento dela na sociedade, né, se ela participa de algum outro grupo, não só envolvido ali com a área acadêmica, mas até muitas vezes, enfim, instituição religiosa ou voluntariado, né, que isso agrega muito na parte de relacionamento. E hoje, a tecnologia ela é muito bacana, enfim, possibilita, né, abre várias possibilidades, mas infelizmente a área de relacionamento das pessoas está sendo muito afetada pela parte tecnológica. Então a gente vê que pessoas mais jovens têm uma dificuldade muitas vezes de trabalhar em equipe, e esse tipo de trabalho acaba desenvolvendo esse senso de equipe
nas pessoas. Isso, claro, é uma visão pessoal minha, né? Eu busco os nossos colaboradores nesse sentido, porque a gente trabalha em equipe, o nosso escritório é em modelo colaborativo, então nós não temos salas divididas, as pessoas trabalham mesmo em conjunto para tentar encontrar a melhor solução para o cliente de uma maneira em grupo, né? Então não é um trabalho individualizado. Depende, óbvio, da área que você está se aplicando, vai depender muito das competências que são exigidas para o cargo, mas hoje na Novac eu uso bastante esse tipo de diferencial. E é claro, tem que fazer um currículo bem apresentável, mandar talvez um vídeo, ser ativo aí nas redes sociais, né, no LinkedIn, no Instagram, falar sobre o tema, né? Eu acho importante, assim, às vezes a pessoa vai na entrevista e fala, não, porque eu amo contabilidade, eu adoro e tal, e a gente vê as redes sociais das pessoas, né? E aí você entra lá, o cara não curte nada da área, não acompanha, não sabe, enfim, isso torna um profissional diferente, né? O conhecimento ele é muito disponível hoje, se a gente não estiver atento, não for atrás, infelizmente a gente acaba ficando aí em segundo plano, né? Numa contratação, por exemplo. E nesse mesmo rumo, o Jean está perguntando se teria algum tipo de exemplo para citar de ferramentas tecnológicas ou softwares que seriam interessantes o contador aprender e dominar para ficar melhor preparado para o mercado futuro. Nossa, aí tem um leque enorme, né? A gente poderia ficar a noite inteira falando só disso, né? Mas, enfim, primeiro, obviamente, o Excel, né? Eu acho que é uma ferramenta pouquíssimo explorada pelos contadores. Geralmente, o contador chega numa parte muito básica do Excel, e a gente sabe que o Excel chega até a programação, né? Então, se você souber bem da ferramenta, souber como utilizar, boa parte dos serviços da contabilidade são muito otimizados com uma boa planilha do Excel. Até mesmo na área de consultoria a gente usa bastante, porque é uma ferramenta que mais pessoas têm acesso, então é fácil de você, por exemplo, colocar num cliente, né, fazer, e aí, claro, extensões do Excel, como o Excel do próprio Google, né, o Google Planilhas, entender bastante dessa ferramenta. Os ERPs, que geralmente os sistemas contábeis, né, pelo menos todos os que eu trabalhei e os que a gente trabalha dentro das empresas, eles são em modelo ERP, que é basicamente um Excel. Então, se você entender a lógica de programação de um Excel, você vai entender uma lógica de um ERP, e isso facilita muito o nosso trabalho. E, claro, hoje a gente tem, né, a parte de internet das coisas, inteligência artificial, então, pelo menos ter uma base de tudo que isso pode fazer. Obviamente, você não precisa estudar, né, ir a fundo nisso, mas entender até onde a tecnologia pode chegar, até para você conseguir contratar pessoas que façam soluções, né, para a sua empresa. Recentemente, a gente fez um trabalho na Novac que ficou tão bom, que agora a gente fundou uma empresa e vai oferecer para venda, né? Então, assim, uma área totalmente tecnológica, né, para a área de tecnologia, mas que ajudou a gente na parte de rotinas e de distribuição de documentos e informações, que hoje a gente vai lançar no mercado. Então, assim, a área de tecnologia tem um vasto campo, né, de plataformas, e essa parte da gestão financeira, ela está se unindo cada vez mais com a tecnologia, com a contabilidade. A gente está vendo aí surgir sistemas que vão unir, né, a gestão na empresa junto com a contabilidade terceirizada, que era uma coisa que não existia tanto. Geralmente o cliente tinha um sistema próprio e nós tínhamos um sistema de contabilidade. Então, estão surgindo aí empresas, o Conta Azul, a OMI, são empresas que estão saindo com essa tecnologia de mercado, assim como, por exemplo, a Contabilizei está fazendo uma parceria com bancos para poder já, né, falar... Eles têm até uma propaganda, não me lembro bem, porque, né, não é meu interesse aqui fazer propaganda de ninguém, mas eles falam, né, de contabilizar já no seu próprio banco. Tem uma outra empresa aqui de Curitiba também, que não me recordo o nome agora, mas tem a mesma proposta. Enfim, a tecnologia, ela tá, né, a gente fala até em blockchain, que é uma área que eu acredito que vai envolver muito a parte de contabilidade, né, os registros, você bloquear registros e não ter registros em mais de um lugar. Se a gente for ver, hoje a contabilidade muitas vezes faz um retrabalho,
né? Aquilo que já estava registrado no banco, já estava registrado no cliente, e você vem e registra pela terceira vez, né? Então, a ideia é a gente diminuir esses processos para conseguir ter a informação mais rápida, mais assertiva, para poder ajudar na tomada de decisão. Então, assim, tem que entender um pouco de tudo, tem que estar antenado nas novidades, tem canais aí na internet que fazem isso até de maneira gratuita, né, de estar sempre colocando, né, esse software fez isso, fez aquilo, e aí a gente vai correlacionando isso com a contabilidade, tem bastante coisa aí bem, bem legal. A gente poderia ficar falando a noite inteira disso. É uma área que eu gosto muito, a parte de tecnologia. E o professor Marcelo, da Unespar, também está participando. Agradecemos a presença, professor. E ele está fazendo uma pergunta sobre o perfil empreendedor, né? Então, empreender é para contadores também? Empreender deve constar no perfil do jovem contador? E qual o perfil que o jovem contador precisa desenvolver para atuar no mercado cada vez mais dinâmico? Nossa, muitas perguntas, né? Que legal, né? Ter a participação de um professor sempre enriquece aí o nosso debate. Bom, então vamos começar pela primeira aí para ver se eu lembro, né? A parte do empreendedor, né? Se é para contadores. Isso. Eu acredito que as competências, enfim, todo o conhecimento que a gente tem na contabilidade, ele é muito importante, né, no empreendedorismo, tanto é que a gente acaba auxiliando bastante os empreendedores com esse conhecimento. Então, se você já for contador, fica mais fácil ainda empreender. Obviamente que empreender não é para todo mundo, né? A gente tem que ter aí uma vontade muito grande de empreender, porque aquela velha história de que você vai ter a sua própria empresa e vai ser, né, dono do seu próprio nariz é muita enganação, né? Na verdade, a gente trabalha muito quando a gente empreende, muito mais do que quando a gente atua como colaborador numa empresa. Então, você tem que ter muita vontade mesmo de empreender e tem que gostar dessa dinâmica do empreendedorismo, né? Que é estar lidando com essas adversidades o tempo todo e, enfim, estar solucionando aí vários tipos de problema. Da parte a segunda pergunta era? Qual o perfil que o jovem contador precisa desenvolver para atuar no mercado cada vez mais dinâmico? Na verdade, essa dinâmica aí do mercado é exatamente isso, né? Você também ser dinâmico, né? Então, você tá sempre pesquisando, tá sempre se informando. A parte da comunicação, hoje, eu gosto muito de reforçar da importância da comunicação, né? De a gente estar se colocando no mercado, né? Então está se desenvolvendo profissionalmente, falando sobre os assuntos relacionados com a área que você quer atuar, para que as pessoas te conheçam, né? Por esse diferencial, enfim, por esse tema de debate, e saber se comunicar é muito importante para um contador, porque geralmente a gente tem um conhecimento muito técnico, né, muito aprofundado da área técnica, mas de nada adianta se a gente não conseguir passar essa informação para quem vai tomar a decisão, ou enfim, né, para um colaborador, para um banco. Então a gente precisa ter a parte da comunicação muito bem apurada. E, óbvio, entender que a contabilidade ela é interdisciplinar, a gente precisa estar em contato com pessoas de outras áreas o tempo todo, né, para tirar dúvidas, para entender como aquela informação foi para lá, por que aquilo funciona daquela forma, né? Então, mais uma vez, a comunicação é muito importante nessa parte também interdisciplinar. Tem que estudar muito e, enfim, tá sempre se atualizando. Temos mais uma pergunta, que é do professor Gessé, o professor Gessé da UEPG, e ele pergunta o que você acha das contabilidade online, visto que uma grande empresa nesta área, que é de Curitiba, está ofertando serviços contábeis com valores bem módicos. Isso é uma mudança? Vai impactar nos novos profissionais? Com certeza, né? Eu acredito que já impactou, né? Pelo menos para a gente sair da zona de conforto, né? Eu acredito que os velhos profissionais, digamos assim, estavam numa zona de conforto de que oferecia só aquilo, o cliente só tinha aquilo para comprar, e, enfim, não se evoluía muito. E isso acabou tirando, né, nós profissionais aí da zona de conforto e pensando, poxa, eu posso fazer mais, né? Não preciso fazer só isso.
A contabilidade online é uma solução, né? Eu acredito que para pequenas empresas e empresas que queiram somente o essencial, né, da contabilidade, somente o obrigatório, digamos assim, né, o burocrático, então ele resolve essa parte com tecnologia e também exige bastante do empresário, porque ele acaba fazendo parte do que hoje nós, como contadores, fazemos. Mas é uma área que surgiu, enfim, está no mercado, é uma coisa que compete, né, com os nossos serviços, mas eu entendo que é um trabalho muito diferente do que, por exemplo, a minha empresa faz hoje. E os clientes, eles percebem isso, né, tanto é que, geralmente, o cliente sabe que ele vai pagar um pouco mais caro, mas é por um serviço que é mais especializado, um serviço que é mais flexível, que entende a empresa dele, que sabe que ele é uma empresa diferente, e que ele não vai entrar somente num banco de dados, como um número qualquer, onde vão sair informações que muitas vezes ele nem sabe o que fazer com elas, né? Então, é uma realidade, realmente mexeu, né, no nosso mercado, mas eu acredito que foi de uma maneira positiva, para que a gente evoluísse como profissionais da contabilidade e conseguíssemos prestar esse serviço até de maior qualidade e até que o cliente percebesse, sabe? Porque hoje eu costumo falar, né, quando vem alguém querendo um honorário muito baixo, ou querendo negociar, dizendo que o nosso trabalho é muito simplificado e que ele não precisa de nada muito sofisticado, eu falo, olha, mas tem diversas empresas que podem atender, então, o que você precisa, porque o meu trabalho é diferente, né? E a gente sabe que o cliente sabe a diferença disso e muitas vezes ele acaba fechando com a gente mesmo com um preço um pouquinho diferenciado. É muito interessante você citar, né, de sair da zona de conforto, né, de mudar o perfil profissional. E aí você vê que muitas vezes as empresas acabam contratando as pessoas por conhecimentos técnicos, né, as hard skills, mas acabam desligando esses profissionais pela falta de habilidades profissionais que seriam as soft skills. Então você já citou a comunicação, e teria mais alguma outra habilidade profissional que você recomendaria para um contador ter um perfil moderno para atuar na área? Então, eu acho que saber de tecnologia é essencial hoje, né? Pelo menos entender essa dinâmica, né, da programação, enfim, assim, eu não sou uma expert no assunto, pesquiso muito, busco entender bastante, né, a área de tecnologia, porque não é uma área que a gente tem tanto acesso, né, durante a faculdade. Mas tinham duas, eu até me lembro bem que tinham duas matérias que a maior parte da minha turma, assim, negligenciava, sabe? Achava assim, isso aqui eu não vou usar nunca, né? Que era tecnologia da informação e gestão da informação. E eu achava aquilo tudo muito interessante e todas as práticas que eu aprendi durante a faculdade, dessas duas áreas, eu apliquei no escritório e hoje, assim, a gente tem um processo muito mais organizado por entender dessa parte da gestão da informação e da parte de tecnologia da informação. Então, acho que a tecnologia é uma área que a gente tem que conhecer mais, saber pelo menos o básico, entender até onde a tecnologia pode chegar, né? Até onde aquilo pode ser aplicável à nossa área. Então, é uma competência extremamente importante para o contador do futuro, digamos assim. E em termos de formação complementar, como que você enxerga isso? Recomenda, por exemplo, uma segunda graduação, um curso para se aprimorar nessas ferramentas, uma especialização na área que a pessoa deseja seguir? Tem alguma formação complementar que você vê essencial? Então, na verdade, aí vai depender da área, né? Como a gente tem a contabilidade, enfim, tem um vasto campo de atuação, depende muito da área que a pessoa vai se aplicar. Agora, uma coisa que é inerente a qualquer área é que você nunca vai parar de estudar, né? Então, não importa em que área você vai atuar e se você vai fazer uma especialização, uma outra graduação, ou enfim, vai sair do país para fazer algo diferente lá fora, vai fazer algum curso que seja online, enfim, que não tenha talvez
né, que não seja de currículo, mas não dá para parar de estudar, né? O tempo todo a gente tem que estar se atualizando, porque é muito dinâmico, né? A área da contabilidade ela é muito dinâmica, não só na parte tributária, geralmente o pessoal costuma falar bastante da parte tributária, mas a parte contábil mesmo e a forma que as empresas, né, se relacionam, enfim, e o relacionamento hoje que é totalmente globalizado, a gente precisa estar se atualizando o tempo todo. Então, é importante sim continuar estudando, né? Eu mesma fui buscar o mestrado, tenho vontade agora de terminar o doutorado, gosto muito dessa área acadêmica, mas ao mesmo tempo continuo fazendo os cursos que são mais técnicos da área para entender o dia a dia, continuo assistindo 1 milhão de lives e, enfim, vários vídeos no YouTube, porque eu acho que o conhecimento ele não é assim só, né, dentro de caixinhas, mas a gente tem conhecimento aí totalmente disponível e muitas vezes até gratuito. Então, tem que estar o tempo todo se atualizando. Se você for para uma área mais tributária, a parte jurídica, né? Então, assim, fazer uma especialização em direito tributário é muito bacana. Se você for para uma área mais de controladoria, né? Buscar apoio nas áreas complementares, né? Da contabilidade, a parte de finanças ou a parte de propriamente de economia. Enfim, a área da tecnologia eu acho que é muito importante. Hoje também temos a parte de produção, né, de engenharia de produção também é bem complementar à área de contabilidade. Eu acredito que se você continuar estudando, tudo vai servir para alguma coisa, né? Você vai conseguir sempre estar agregando aí alguma coisa no âmbito profissional. Indo nessa mesma linha, né, desde o início da nossa conversa, você vem falando dessa ampla pluralidade, né, de opções que o profissional contábil tem para atuar, e por diversas vezes os alunos vêm conversar com a gente, nossa, professor, não sei qual área seguir, não sei se eu mudo de área, e aí a ideia, então, é te colocar na fogueira, né? Na sua opinião, o que é melhor? Saber um pouco de cada área ou se especializar a fundo numa área que deseja seguir? Olha, quem tiver resposta dessa pergunta, né, vale R$ 1 milhão. Não, eu acho que não existe, enfim, eu também não tenho nem acho que conhecimento até suficiente para dizer o que é melhor, né? Eu busquei uma área mais generalista, né? Então, a minha área de atuação hoje ela é mais genérica, então eu aprendi um pouco de marketing, eu aprendi um pouco de empreendedorismo, eu aprendi um pouco de pessoas, porque eu gosto de trabalhar com a área de consultoria empresarial para pequenas e médias empresas. Então, a gente não consegue trabalhar com pessoas muito especializadas, porque isso tem um custo muito alto, mas a gente consegue atender muito bem essas empresas que têm, às vezes, problemas mais simplificados. Mas conheço colegas e pessoas que têm aí bons rendimentos, que são especializados em áreas muito, enfim, assim, realmente muito específicas, né? Então, por exemplo, tem um conselheiro nosso, que é colega, ele atua em perícia somente para bancos e ele só atua como assistente técnico. Então, uma parte bem específica da contabilidade. E ele tem um escritório muito bem sucedido, né? Muito bacana. Eu acredito que o segredo mesmo é a gente encontrar o que a gente gosta de fazer, né? Então, assim, se você vai se especializar ou se você vai ser mais genérico, você precisa ser bom naquilo que você faz. Você precisa estar sempre atualizado. Óbvio que se você for para uma área mais genérica, você vai ter que pesquisar mais, ter que estar se atualizando mais, ter que estar envolvido com mais áreas. Se você for mais especialista, você tem que estudar muito sobre um assunto específico, né? Mas eu acho que não tem certo e errado aí, a questão é você gostar do que faz, fazer o teu marketing pessoal, né? Acho que isso é bem importante como profissional. Não importa se você é colaborador da empresa, você tem que estar sempre se destacando, né? Como um profissional daquela empresa, então tá sempre sugerindo coisas novas, se colocando como aquele profissional que faz, né? Aquela parte e faz bem aquela parte, então trabalhar esse marketing e entender ali o que você gosta de fazer. E se você descobrir que um dia não gosta de fazer mais aquilo, muda de área, né? Hoje é tão dinâmico que a gente tem esse privilégio, né? O privilégio de poder escolher o que a gente vai querer fazer, né? Hoje a gente quer fazer uma coisa, obviamente que para construir uma carreira não é algo fácil, não é algo tão rápido, né? Como a gente imagina, mas também não é nada impossível, né? Então o segredo acho que é ser feliz
fazendo aí o que a gente gosta mesmo. E aproveitando que você citou essa mudança de área, né? Para aquelas pessoas que ainda não trabalham na área contábil, mas que têm esse desejo de começar a atuar na área contábil, qual seria o conselho que você daria para as pessoas? Se existe um momento para ele buscar esse ingresso na área contábil, se é durante a graduação, se é após finalizar o curso? Normalmente essas são questões que acabam deixando os alunos em dúvida, principalmente aqueles que não atuam com contabilidade em si, né? Poxa, será que eu deixo de ganhar um pouco mais para ganhar um pouco menos e entrar na área? Será que depois que eu terminar a graduação é muito tarde? Como que você percebe isso? Olha, eu sempre digo que quando a gente está na faculdade, né, ou geralmente quando a gente é estagiário, né, que a gente está na faculdade e tá atuando no mercado de trabalho, é o momento que a gente pode errar mais, né? Então, assim, ninguém culpa um estagiário, né? Apesar de haver aquele estigma, né, da culpa do estagiário e tudo mais, mas é o momento que você pode errar, descobrir novas áreas, enfim, se aventurar. Depois que a gente já é profissional, fica um pouco mais complicado isso, as pessoas esperam mais, né? Então, você já vem com uma graduação, às vezes já vem com um registro, as pessoas vão esperar mais de você. Então, eu acho essencial, né, que você entre no mercado de trabalho durante a faculdade. Eu tive a oportunidade de iniciar já antes mesmo da faculdade, então já tinha uma bagagem prática, né, da contabilidade, e isso facilitou muito até no estudo da faculdade, porque eu já tinha uma ideia do que aquilo, apesar de não saber exatamente do que se tratava, aí eu já tinha mais ou menos uma ideia, pesquisava mais sobre aquilo, o professor falava mais um pouco, então ficava um conteúdo bem completo. Eu acho que é um momento sempre, né, de estar se aventurando, conhecendo novas áreas, né, fazer um estágio aí no escritório, fazendo uma empresa, numa empresa de perícia, numa de auditoria, enfim, conhecer um pouquinho de cada área para poder também entender qual que é o teu perfil profissional, o que você gosta de fazer, né, o que as tuas habilidades naturais já te, né, auxiliam ali no momento do trabalho. Enfim, eu acho que é bem importante aproveitar esse momento da graduação para estar se inserindo aí no mercado de trabalho. Nós temos uma pergunta do Eduardo no chat. Sabemos que a contabilidade consultiva ainda é um serviço pouco explorado pelos contadores. Mas você acredita que a pandemia pode ter provocado uma mudança nisso e aberto definitivamente as portas para essa área? Eu acredito que sim, né? Como eu falei, a gente acabou tendo bastante oportunidade, às vezes com clientes aí que falavam para a gente, não, eu não tenho tempo de ver isso, não dá, não me interessa, tá indo bem a minha empresa, né? O caixa lá estava ok, ele não queria saber da parte de consultoria, né? Mas com a pandemia, as pessoas tiveram um tempo forçado de rever a sua empresa, rever procedimentos, enfim, entender um pouquinho mais até de capital de giro, que é uma coisa que a gente tenta muitas vezes falar com pequenos e médios empresários, e eles também negligenciam bastante essa área, né? E aí a gente teve bastante oportunidade aí de falar com essas pessoas. Muitas pessoas procuraram a gente, né, para iniciar processos de consultoria nesse período, apesar de a gente saber que as pessoas até não estão tendo caixa, existem pessoas que estão investindo nessa área para poder aí se destacar num momento pós-pandemia. Então, eu acredito que abriu, sim, as portas e também abriu a mente de muitos empresários da contabilidade para essa área, porque realmente é uma área que exige bastante conhecimento, mas que tem uma demanda muito grande por parte dos empresários hoje. Show, Dani. Eu gostaria de pedir para o pessoal, se mais alguém tiver alguma pergunta, para enviar ali no chat. E eu vou fazer a última pergunta para você. Então, vamos voltar no tempo, né? Lá na sua época da graduação. Quais são os acertos e os erros que você percebe que você cometeu naquela época? E se você pudesse voltar do tempo, voltar lá na época da graduação, você teria modificado alguma coisa? Olha só. Olha, eu acho que eu aproveitei bastante, assim, a minha graduação, né? Eu entrei já na faculdade no segundo, terceiro dia, falaram que tinha um programa de intercâmbio, e eu já fui atrás para ver como é que fazia para participar, o que eu tinha que fazer para estar envolvida com o intercâmbio.
Com isso, eu acabei entrando na iniciação científica, que era uma área que eu acho que eu nunca imaginei na contabilidade, né, de atuar como acadêmica, né, na parte de contabilidade. Eu achava que só tinha a parte prática, nem imaginava que tinha vários estudos relacionados à área da contabilidade. Então, eu fiz iniciação científica, participei do centro acadêmico, fiz o intercâmbio pela faculdade, tive a oportunidade de estudar 6 meses em Lisboa, né, Portugal. Isso gerou, enfim, oportunidade de eu viajar também pela Europa, conhecer outros países. Então, eu aproveitei bastante a faculdade nesse sentido. Eu sinto de não ter aproveitado, talvez, algumas matérias que a gente acha, assim, às vezes, que não é tão importante, né? Principalmente a parte de contabilidade do terceiro setor, eu não me envolvi muito, porque não era uma área que eu tinha, enfim, conexão naquela época, né? E acho que podia ter aprendido um pouquinho mais. Eu acho que a área do terceiro setor nos ensina muito sobre até a parte das empresas mesmo, né? A gente consegue tirar alguns exemplos, mas eu aproveitei bastante a faculdade, eu estudava, sempre fui nerd, né? Sempre estudei bastante, assim, gostava muito de aprender, e eu tinha um ritmo de estudo, né, desde do ensino médio, então de estudar diariamente. Eu acho que isso é uma dica, apesar de sempre de eu trabalhar o período todo da faculdade, eu tinha uma rotina de estudo diário de meia, 1 hora por dia. Era uma coisa assim, parece pouco, mas você revisar o assunto que foi discutido na aula passada ou já se preparar para a aula posterior é uma dica que me deram quando eu estava no ensino médio e mudou a minha vida acadêmica, né? Depois disso, eu consegui absorver muito mais o conteúdo, aprender mais, então me ajudou bastante. Eu acho que seriam esses os pontos, assim, que dá para destacar, mas eu acho que eu aproveitei bastante a minha graduação, e gostaria que todos aqui que estão aqui pudessem aproveitar também as suas. Muito, muito obrigado. Gostaria de agradecer muito a sua presença em nome do Departamento de Contabilidade do nosso curso de Ciências Contábeis da UEPG. Gostaria também de agradecer a presença dos alunos e professores de outras instituições de ensino, então, Unespar, UNB, Unicecal, vi que entrou professores e alunos da UEM, da UEL, então, muito obrigado pela participação, além de outros integrantes, né, do CRC Jovem, da comissão do CRC Jovem, e gostaria de lhe passar a palavra para se despedir do nosso público. Nossa, Alisson, eu que agradeço, né? A gente teve bastante gente aí participando, muitas perguntas, acho que foi um momento bem, bem legal. Agradeço bastante a presença e a paciência de todos aí de ouvir nossa conversa, né? E a gente está à disposição em nome da comissão do CRC Jovem. Gostaria de convidar também aqueles que tiverem interesse em participar da nossa comissão, né? Então, uma comissão que faz parte do CRC, orientada principalmente para estudantes e para os jovens profissionais, então, aquelas pessoas que estiverem entrando, né, enfim, na profissão, enfim, se inserindo aí no mercado de trabalho. A gente costuma ajudar e trocar experiências na área, que eu acho que é bem importante. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite e uma boa noite a todos. Então, boa noite a todos, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.